E aí, turma, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto desse vídeo aqui, gente, é simplesmente sensacional, que você vai entender como associar o contexto macroeconômico com suas operações no intraday. Isto é, se você quiser usar esse contexto, eu nem precisaria, mas quando você não deve comprar, mesmo que o contexto esteja indicando que o dólar vai para cima, ou quando você não deve vender, mesmo que o contexto esteja indicando que o dólar está para baixo. Por quê? Porque você vai ter que associar faixas de mercado com o contexto, entendendo regiões de ofertas e regiões de demanda. Qual região eu tenho mais intenção de compra? Ou qual região eu tenho mais intenção de venda? E eu vou mostrar isso na minha própria ferramenta, na plataforma, para que você consiga enxergar isso na prática. Então, se você não é inscrito no canal, recomendo, já se inscreva, aciona o sininho de notificação para ficar por dentro dos demais conteúdos que serão postados. Deixa o like, porque conteúdos no canal é de extrema relevância. E bora lá pro vídeo. Galera, o que eu quero ressaltar aqui? No vídeo anterior, eu comentei, até recebi algumas críticas, tá? Em relação a isso, pessoas me chamaram no particular, lá no meu Insta, que eu não precisaria saber nada de visão macroeconômica, não precisava nem ler notícias se eu não quisesse. Por quê? Porque eu tenho um operacional que ele é simples e objetivo. Eu quero saber onde estão comprando, onde estão vendendo, quais regiões tem mais compra, quais tem mais venda, e eu só vou atuar se eu encontrar gatilhos pelo fluxo. E o que acontece? Por que eu não precisaria saber? Porque tem players grandes que estão fazendo isso para mim. Não sou eu que movo o preço. Eu posso estar interpretando alguma notícia, porém eu sou uma pessoa só. Você imagina um institucional que tem um caminhão de gente trabalhando para ele e ele precisa rentabilizar ali ou trabalhar bilhões. Ou seja, eles estão em sintonia em tudo. Você acha que eles já não estão vendo isso? Então, se eles estiverem comprando ali, alguma coisa tem. Então eu compro junto com eles, porque é eles que vão fazer o preço. Não adianta nada, o contexto tá pra cima, vou comprar o dólar aqui. Você compra, beleza, só que o camarada lá tá vendendo. No momento que eu estou operando, o que tá acontecendo com o dólar? O dólar tá caindo, e eu acho que por conta do contexto ele tem que subir. Beleza, eu tenho grana para aguentar esse calor aí. Se eu errar o time, já eras. Agora é diferente, quando você associa o time de entrada junto com o seu contexto. E é isso que nós vamos ver aqui. Eu quero que você se atenta aqui, preste atenção aqui, ó. Galera, rapidinho aqui, só interrompendo. Guardem esta data, dia 23 de março, às 20 horas, aqui no meu canal. Vou fazer uma aula ao vivo, gratuita. Clica no link para participar. No final, vou fazer uma super oferta só para quem estiver na live, mas vai ser um conteúdo de grande valor. Aproveite esse conteúdo, clica aí, se inscreva que eu te aguardo. Tô com uma telinha em branco aqui. Você precisa entender o que seriam regiões de ofertas e demanda, né? Região de oferta, muita pessoa querendo vender. Região de demanda, muitas pessoas querendo o quê? Comprar. Pessoas que eu digo assim, né? Vamos falar de players, né? Um institucional. Resumindo, gente, se o preço, o contexto, vamos lá. Hoje o dólar abriu com contexto de alta. Um contexto de alta. Se o contexto for de alta, joia, eu quero comprar. Vamos pressupor que eu uso isso como... Ou melhor, vamos pressupor não, que eu até uso com a minha comunidade, eu comento. E detalhe, viu? Não se esqueçam, dia 23, agora eu vou fazer uma super aula, dia 23 de março, às 20 horas. Somente quem estiver inscrito aqui no link da descrição é de graça essa aula. No final eu vou apresentar uma super oferta do meu educacional, mas quem me acompanha sabe que quando eu faço alguma aula assim, o conteúdo que é entregue, eu recompenso a minha audiência que está ali. Então não perca, clica no link na descrição já e se inscreva, tá? Mas todos os dias, gente, voltando ao assunto, todos os dias eu compartilho com a minha comunidade tanto os meus pontos importantes quanto um termômetro aí. Como que estão as bolsas lá fora, o dólar no mundo, os drivers que vão sair? Eu compartilho isso porque é justamente esse termômetro que eu quero, né? Para o pessoal ter uma noção. Só que eu não fico interpretando ali ao pé da letra, ali tentando decifrar o que vai acontecer. Não, é região de oferta e demanda. Se o contexto do dólar está para cima, eu percebo, como eu disse, não precisaria. Só com base nisso aqui eu já sei que aqui eu vou procurar compra e aqui eu vou procurar venda. Agora, se o contexto do dólar está para cima, joia, aumenta a minha confiança de que o preço pode fazer isso aqui, né? Pode, não que vá, mas pode subir. Só que se o dólar abrir aqui,
Não interessa. Ah, o contexto, beleza, só que ele tá numa região do que aqui? Uma região que vai ter muita oferta, tem players querendo vender aqui, ó. Então ele abre aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele pode até subir depois, mas antes ele faz isso daqui, ó. A mesma coisa, o contexto tá dólar para baixo, o dólar vai cair hoje, tem grande chance, só que ele abre aqui, ó. Ele abre aqui, esquece, enquanto ele não perder aqui, eu vou estar mais procurando compra. Eu vou estar mais... Ah, agora eu tô com o contexto de queda, eu acredito que ele vai cair. Então, sabe o que você faz? Não faz nada aqui. Espera ele perder a faixa. Quando ele realmente demonstrar que perdeu, aí vocês aguardam um pullback, porque agora ele deixou uma nova referência de barato, porque aqui você não tinha. Eu não sei, eu posso vender aqui, ó, posso estar vendendo barato. Daqui a pouco ele inverte tudo, né? Então não, agora quando ele faz isso, ó, ele rompe a faixa aqui, ó. Rompeu, veio até aqui, ó, ou seja, ele deixou uma nova referência de barato. Eu não sei, pode ser que eu fique fora do barco, pode ser que ele continue caindo, mas o que interessa é o quê? Proteger capital. O trader amador, ele tá querendo fazer dinheiro, tá doido para fazer dinheiro e clicando, criando oportunidades às vezes até onde não existe, enquanto o trader profissional, o foco dele é em proteger capital. Se é proteger capital, preciso ter um stop bem definido. Se ele perdeu a faixa, o que acontece, gente? Ele não pode mais superar a faixa. Então, quando ele volta aqui, ó, eu quero encontrar uma absorção, um gatilho aqui, alguma coisa, para eu vender aqui agora. Ó. Por quê? Porque agora ele deixou... Agora aqui, ó, começa a ficar caro. Aqui tá barato. E aqui começa a ficar caro. Ô, Dei, peraí, aqui, ó, quando ele rompeu, por que você já não vende com o stopinho aqui? A questão é que ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Como é uma faixa ampla aqui, ó, como é uma faixa mais ampla, vocês concordam que ele pode estar vindo aqui, ó, e só fazer um falso rompimento, assim, ó, tá vendendo aqui, ó, daqui a pouco ele entra para a faixa de novo e eu fico vendido no fundo? Aqui ele não demonstrou que rompeu, pode ser um falso rompimento, aqui sim, aqui a chance dele ter rompido é muito grande, e normalmente quando ele faz essa brincadeira ainda, ó, ele volta a fazer um pullback, ou ele vai continuar a queda, ou mesmo que ele queira entrar para a faixa, como ele ameaçou sair da faixa, ele faz essa brincadeira aqui ainda, para depois ele ganhar força para subir. Então se eu vender aqui, eu consigo zerar uma parcial aqui pelo menos, ou até zerar tudo, pegar a parte do meu bolo, ou zero uma parcial, jogo o meu médio para cima, me protejo. Então existem esses fatores, mas vocês entenderam? Eu vou mostrar na ferramenta agora aqui, ó, associar. Então, os brucutu que vem aqui, ó, que vem brucutu aqui, viu? Vem brucutu criticar meu canal aqui, meus conteúdos aqui. Aqui vocês não estão vendo espetáculo não, tá? 10 anos de mercado eu fiz esse mês aqui. 10 anos que vale por 30, por 20, sei lá quantos anos. Por quê? Pela minha entrega. O maluco é brabo, porra. A minha intensidade nisso aqui, o como eu me dediquei nisso aqui, revisão de tela, quase todos os dias, tempo. Mano, tu é um guerreiro. Tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara, tu é um mito. De fato, de tela. Não é aquele, tem 50 anos de mercado. O cara tá na frente da tela ali assistindo, tô assistindo novela aqui. Do lado aqui, eu vou ficar no zap aqui, deixa o mercado... Não, é aqui, ó, focado na tela. Então voltando aqui, ó, vamos mostrar agora na plataforma, só para vocês entenderem aqui. Olha o que aconteceu, para se tornar um vídeo bem objetivo aqui, tá, ó. Olha o que aconteceu. Vocês estão vendo que o dólar, ele estava no movimento de queda, ó, numa tendência mais macro, num gráfico diário. Isso aqui é um gráfico de 5 minutos, ó. Mas, ó, 5 minutos eu tirei o zoom para vocês verem, ó. Ele tá caindo, ó. Se eu tirar zoom, ó, ele tá caindo. Tava lá embaixo, ó. Ele ficou, esqueça isso aqui, faz conta que não aconteceu isso aqui ainda. Aí ele entrou numa acumulação aqui, ó. Ele entrou numa acumulação nessa região aqui, ó. Vamos pegar aqui mais ou menos as regiões aqui, ó. Ele entrou numa acumulação, formando um fundo aqui, que aqui até deu uma rabiscadinha, um falso rompimento e voltou, né? E aqui, vamos lá, um topinho da acumulação, aqui um outro topinho aqui, ó, que ele tá martelando aqui, né, ó, nessa regiãozinha, por essa região aqui. No entanto que depois virou fundo aqui, ó, ele não quis voltar para essa faixa de novo, né? Até tem um topo aqui que ele rompeu aqui, ó. Imagina que vocês não têm aquele dia lá, ó, vocês têm até aqui. Quando eu ia operar esse dia aqui, o dia 3 de março, só para vocês entenderem, isso daqui... Ah, tá analisando o gráfico pronto, nada disso. Para de frescura.
Gráfico pronto não, isso aqui eu comentei antes do mercado abrir com a galera da minha comunidade. Eu compartilho meus pontos lá e opero conversando com o pessoal. O que aconteceu? Vamos tirar isso aqui agora. O dólar, nós íamos operar o dia 3, né? Eu traço meus pontos aqui, só que eu comentei com o pessoal. Vamos lá. Aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, tá vendo aqui que tem um pontinho aqui, ó, região dos 73 aqui, ó, desse 73. E esse 67 aqui, ó. Esse 67 aqui, né, ele pode até ser um contínuo, isso daqui era eu deixei até assim, ó. Eu compartilhei assim para minha comunidade, ó. Eu deixei outros pontos aqui também, mas os pontos divisores de faixa, tá? Exatamente esses pontos. Aqui vocês estão vendo, aqui tem um topo aqui, ó. Não, um topo aqui, ó, que ele tava caindo. Olha o tanto que ele corrigiu. Diferente. Peraí, isso aqui também não é um topo aqui, ó? É, mas é um topo. Ah, isso aqui é um topo, né? Ó, se eu der um zoom, é um topinho isso aqui, ó. Mas não é relevante. É diferente quando é um topo assim, ó, que ele corrige bastante. Topo corrigiu bastante, um topo duplo aqui, ó. Ó, é um topo. Então isso daqui, 307 e o 95, onde tem um HVN aqui, ó. Eu até comentei com o pessoal, mas não se preocupe mais assim, ó. Mais que esse daqui, que qualquer iniciante bateu o olho sabe que é um topo aqui, gente. Ô, gente, aqui, ó. Ó, vamos desenhar aqui, ó. Ó, ele tava assim como aqui também é um topo, tá? Ó, mas ele tava caindo, veio daqui, ó, o tanto que ele subiu. É que eu tô com zoom aqui, ó. É que eu tô com zoom, mas olha o tanto que ele subiu, voltou. Olha o tanto que ele subiu, voltou. Joia. Concorda? Todo mundo enxergou que aqui é um topo, né, ó. Resumindo, gente, aqui é uma região que players vão estar com intenção de quê? De venda. Ah, tudo bem. Ah, mas não pode capturar a liquidez, o Smart Money Concept, vão capturar a liquidez, vão ver. Gente, aqui nós estamos falando de uma visão mais macro. Uma visão mais macro, o micro movimento para uma visão mais macro se torna um movimento interessante para quem está operando micro. Às vezes, o que é um micro movimento para o macro? 15 pontos. Ah, um movimentinho pequeno, não deu nada. Só que 15 pontos para quem está no intraday é relevante. Então já vale a pena. Então presta atenção. Esses pontos aqui, eu vou até tirar esses daqui, ó. Vamos deixar só esses daqui, ó. Eu não tinha aquele dia ainda. Aqui, ó, antes do mercado abrir, eu comentei sobre essa faixa, porque eu não sei se o dólar vai trabalhar aqui, se o dólar vai trabalhar para baixo, se o dólar vai trabalhar para cima, eu não sei. Mas antes do mercado abrir, eu comentei com o pessoal, eu fiz uma visão a respeito dessa faixa e falei, gente, e se o dólar for para cima? Aqui, ó, no entanto que esse dia, só para não complexar vocês, ou melhor, eu vou deixar ali, vai, esse 69, acho que é o 69 aqui, ó, era o 1% de alta, tá? Essa região que tá aqui, ó, tá entre os dois aqui, ó, tá? Tá entre os dois. Mas eu comentei, se o dólar for para cima, se ele chegar nessa região do 67 ao 73, eu quero vender. Eu quero vender. Se ele for para cima, vier para cima aqui, ó, chegou aqui, eu quero vender. Se ele romper aqui, ó, eu tiro a mão da venda e eu vou querer vender lá do 95 ao 307. Eu sei que esse 95, gente, aqui exige mais sensibilidade, que senão eu vou complexar muito aqui para vocês, tá? Guardem o 307, que é mais fácil, aqui é um topo simples, já eras, tá? Mas o 95 é pontinho de fluxo ali, de relevância, beleza. Então eu vou, região do 300, né? Vamos lá, região do 300 aqui, ó. Eu vou querer vender. Se ele romper aqui, então, ó, guardam isso. Imagine que eu não tenho aquele dia. Eu comentei o quê? Que se o dólar for para cima, aqui eu vou querer vender. Chegou aqui, eu vou querer vender. Porque eu acredito que ele faça isso, ó. Mesmo que ele queira subir, ele pode fazer isso para depois subir. Então eu vou querer vender. Agora, se ele romper aqui, ó, aí eu tiro a mão da venda e vou querer vender aqui, ó. Joia. Gente, esse dia 3 de março tava pegando fogo. Questões de contexto macro aí, ó, o bloqueio do Estreito de Hormuz, o mercado com receios aí, bolsas desabando, dólar forte. O que aconteceu? Contexto é de alta. Só que o dólar vem, ó, e olha onde que ele abre lá, ó. Ele abriu, gente, aqui, ó. Ó, imagine só que isso daqui é o divisor de faixa. Aqui, ó. Ele abriu aqui. O que eu vou fazer quando ele abriu aqui, ó? Se ele abre aqui,
Quando ele chega aqui, ó, eu ia procurar venda por essas regiões aqui. É claro, gente, que eu associo faixas com fluxo. Então o fluxo, o player grande, ele vai me falar se vão segurar aqui, ó. Porque quando ele chegar aqui, é lógico, chegou aqui, não tem venda, deixa quieto, deixa passar. Não tem venda, por que eu vou vender? Eu não opero ponto, eu opero fluxo. Só que é um termômetro. Chegou aqui, eu encontrei vendedor forte, eu não quero saber de contexto, eu vou vender. É divisor de faixa. Só que a questão é que ele abriu acima. Acima daqui, ó. Onde que ele abriu? Ele abriu acima. Ele abriu dentro desta faixa aqui, ó. Ô, Dê, peraí, mas tá, ó o gap, ó o buraco que ele deixou daqui até aqui, ó. Esse buraco. Você não vai pegar o trade do gap? O trade de fechamento de gap? E quem disse que ele precisa fechar o gap? Se ele abre aqui, é o que eu comentei, eu ia vender. Mas como ele abriu acima, é o contrário, gente. Aqui agora virou compra. Porque o que era uma região de venda virou uma região de compra, porque ele rompeu a faixa. Então agora virou uma região de compra. Ele já abriu aqui, ó. Só que esse trade foi muito rápido. Eu não vou sair comprando logo de cara no primeiro candle na abertura aqui, depois de um gap desse daqui, que é o que eu comentei com vocês, né? Vai que ele abre aqui e já vem perdendo também, eu não sei, né? Então eu espero. Só que eu já sei que, opa, tira a mão um pouquinho da venda e espera. Só que quando, gente, ele vem muito rápido, nos primeiros minutos aqui, ó, pra cá, ó aqui onde que ele veio. Aqui eu não quero saber. Ah, o contexto tá de alta, beleza, tá de alta, mas olha só, ele abriu com baita de um gap, ó, ele abriu com baita de um buraco, gente, aqui, ó, olha o buraco que ele abriu, ó, abriu caro, e numa região de topo de gráfico diário. Se eu colocar um gráfico diário aqui, ó, um gráfico diário é um topo. Olha lá, ó, vamos lá. Aqui, ó, é um topo, ó, o gráfico diário. Era um topo. Então, como que eu vou... Ah, o contexto de alta e vou olhar... Não é isso. Eu vou estar procurando naquele momento, que foi aqui, ó, naquele momento venda. Então, mesmo que o contexto abriu para cima, eu peguei uma baita boleta aqui, ó. Uma baita boleta aqui. Já era, acabou o dia. Vocês entenderam? Então, quero associar o contexto, mas associa as suas faixas. Se o contexto está para cima, e ele abre numa região de demanda, joia. Numa região de oferta, a coisa muda. Ele abriu o contexto, tá para cima, abriu aqui, joia, já é um ponto positivo. Chegou aqui, eu encontro absorção, joia, eu vou pegar, vou comprar e o contexto vai me dar segurança, porque às vezes você compra, ele sobe um pouquinho, você fala, meu, tá fraco o comprador, quer saber da coisa? Eu vou zerar tudo, vou colocar no bolso. Agora o contexto, ele te dá a segurança de sustentar a posição, de acreditar que pode buscar lá. Então por isso que aí você consegue tirar proveito do contexto. Agora... Abriu, o contexto está de alta, só que ele abriu numa região de venda. Esquece, eu vou vender, não interessa o contexto. Por quê? Porque significa o quê? Que ele já precificou na abertura aquele contexto de alta. Agora ele está abrindo aqui, ó, ele vai segurar e vão realizar. Imagine que o dólar fechou lá embaixo, e você fala, o contexto tá, Dê, peraí, olha só, o dólar subiu esse dia, pode até ter subido, mas vocês querem ver quantos pontos ele caiu antes de subir? Olha quem vendeu aqui, ó, eu não vendi, tá? Eu vendi nessa região aqui, ó, um pouquinho para baixo, o mini fez máximo no 302, tá? Ó, região do 300, quem pegou na região do 300 aqui, ó, olha quantos pontos deu, ó, colocado 300, nem foi aqui, ó, foi aqui, a região do 300, tá? Quem pegou aqui, olha o tanto de ponto que ele caiu aqui, ó. Caiu 27, quase 30 pontos. Quase 30 pontos para depois ele subir. É o que eu comentei com vocês. Ah, Dei, mas peraí, pode capturar liquidez aqui, não sei o que. Beleza, gente. Quando vocês tiram o zoom, vocês falam, mas nem segura, nem caiu tanto, né? Ó, porque depois subiu. Só que isso num contexto macro, esse movimentinho aqui ele é grande, ó. Pro intraday ele é considerável, E olha como o mercado respeitou depois, ó. Fez suporte aqui, rompeu. Quando rompeu, brigou para perder a região aqui, ó. No outro dia abriu abaixo, não quis ganhar aqui, ó. Brigou para perder essa região aqui, ó. Brigou para perder, perdeu, não queria ganhar aqui, ó. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Isso aqui é gráfico parado, é fácil. Que fácil? Isso aqui eu faço todo dia.
Eu faço com a minha comunidade. Participa da aula. Dia 23 de março, às 20 horas. Você vai ver que vai explodir a sua mente, tá? Vou fazer uma aula sensacional, de graça. O link tá na descrição. Já clica aí que eu vou te aguardar lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Se inscreva no canal. Aciona o sininho de notificação. Já deixa o like. Compartilha com mais pessoas. Eu aguardo vocês nos próximos. Tamo junto, galera.